Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre escolher MIG sinérgica ou não sinérgica, tá? E eu queria pedir desculpa que esses dias eu não postei vídeo, não deu tempo, ele tá cheio de serviço aqui. E ao contrário que alguns inscritos pensam, até respondi um sobre isso hoje, tempo é dinheiro. Então, por exemplo, o YouTube para nós não é a fonte de renda é a serralheria. Então se eu tiver que parar para fazer vídeo no YouTube, me custa muito mais do que o YouTube me paga, tá? Então eu faço vídeo quando eu tenho tempo e não faço quando não tenho, beleza? O assunto de hoje aqui é o seguinte: se uma MIG só sinérgica, tipo essa, é vantajoso ou não em relação a uma MIG não sinérgica, tá? Em primeiro lugar, vamos explicar o que é uma MIG sinérgica para quem não conhece. MIG normal, as não sinérgicas, elas têm dois botões no mínimo para ser ajustado. Um, ajusta a velocidade do arame, que acaba correspondendo à amperagem, mas é chamado de velocidade. E a outra, ela ajusta a tensão, beleza? Para que eu faça um ajuste correto, eu tenho que ajustar os dois parâmetros. Eu tenho que ajustar a tensão que eu quero e a velocidade de arame em função do que eu quero soldar, tá? Isso é tipo assim, depois que você pega jeito, é fácil. Mas até você acostumar como é que se regula e tudo mais, é meio cansativo, tá? E cada vez que você muda, por exemplo, de um tipo de soldagem para outra, que você tem que mudar os parâmetros, você é obrigado a ajustar os dois botões, tá? Já as MIG sinérgicas, elas têm um botão só, voltagem, velocidade. E quando eu ajusto a voltagem, ela automaticamente me ajusta a velocidade. E no caso da minha, ela já indica a corrente em amperes que vai ser. Então eu ajusto voltagem barra velocidade, um botão só, tá? Eu nem sei qual é a voltagem e velocidade que ela está fazendo, porque ela me indica aqui em ampere, tá? Eu não tenho que ficar me preocupando em fazer dois ajustes separados. Eu faço um e a máquina já faz. Esse modelo ela mostra em ampere. Existem outros modelos, eu tenho uma aqui, posso mostrar no outro vídeo, que quando eu faço esse mesmo ajuste sinérgico, ela me mostra voltagem e velocidade, tá? Não mostra em ampere. Ela mostra ampere quando está soldando, mas durante o ajuste é voltagem e velocidade. Porém, eu ajusto num único botão. Qual a vantagem disso? Facilidade de regulagem. Eu não tenho que perder tempo mudando a velocidade do arame em função da tensão. Eu só faço um ajuste rápido e estou soldando. Estou soldando uma chapa fina, eu boto 35. Fazer uma chapa média, eu boto lá 73. Uma chapa grossa, eu boto lá 140. Entendeu? É um ajuste rápido, papai deu, tá? Isso é ser sinérgica. E se você vai trabalhar só com arame normal de aço carbono ou só com arame de autoprotegido, a sinérgica é uma excelente escolha, tá? Eu não vejo motivo para você ter uma que não é sinérgica, até porque ela permite fazer um ajuste, tá? De menos ou mais 5, menos 5 volts, mais 5 volts, para que eu atinja o parâmetro que eu quero. Normalmente eu trabalho no meio e deixo ela fazer por conta própria. Às vezes eu quero menos penetração, eu diminuo. Às vezes eu quero mais penetração, eu aumento, tá? Aí eu vou dizer assim: pô, mas isso é o ideal. Não, eu vou dizer que não é ideal. Essa máquina, por exemplo, ela é só sinérgica, tá? Eu tenho uma irmã maior dela, a 8180, que também é só sinérgica. Trabalham muito bem com aço carbono, trabalham muito bem com arame autoprotegido. Só que se eu tentar soldar alumínio, por exemplo, essa já não dá. Ela não aceita sem gás, tá? Então nesse caso aqui é só sem gás. Eu nunca vou tentar fazer isso. Mas por exemplo, no caso da 8180, tá? Ela é com gás. Eu poderia soldar inox, eu poderia soldar arame de alumínio. E eu poderia, por exemplo, querer soldar o arame sem gás de inox, que existe, tá? Inclusive eu fiz vídeo testando. E o arame sem gás para inox não vai bem, por exemplo, nessa máquina. E não é por falta de corrente. Corrente ela tem. O problema é que eu não consigo regular separado corrente e tensão e não consigo inverter os polos, tá? A 8180, por exemplo, ela me permite inverter, tá? Eu poderia soldar o arame de inox autoprotegido nela. Porém, de qualquer forma, ela é só sinérgica. E esse arame de inox autoprotegido, eu demorei a descobrir. Ele solda bem. Eu falei no vídeo que não solda. Ele solda, só que é o seguinte:
Numa máquina sinérgica você não consegue usar ele, porque a máquina segue parâmetros pré-definidos que dizem quanto colocar de tensão em função da velocidade para um arame normal. E aquele arame requer uma tensão muito mais alta do que o normal. Então eu teria que ter uma máquina que me permitisse ajustar aqui a tensão separada da velocidade, tá? Nessa eu não consigo, não inverte os polos. Na 8180 eu não consigo, porque ela é só sinérgica, tá? Mas eu testei esse arame, por exemplo, na Impet 10200, e ela tem o modo sinérgico e não sinérgico, ela tem os dois. No modo sinérgico não funciona, mesma coisa que essa, mesma coisa que a 8180. Mas no modo não sinérgico eu posso pura e simplesmente aumentar a tensão, trabalhar com uma velocidade mais baixa, e eu consigo soldar de boa o arame de inox. Mesma coisa acontece com o arame de alumínio. O alumínio, se você seguir os parâmetros de uma máquina sinérgica, tipo da 8180, por exemplo, que é com gás e permite soldar alumínio, quando ela ajusta certinho, ela vai soldar. Só que você não consegue soldar na proporção de arame que ela te dá para aquela quantidade de tensão. Então você vai tentar fazer uma solda, ela joga muito arame. Então o ideal seria eu conseguir regular separado a velocidade do arame em relação à velocidade da tensão, desculpa. Como ela não tem essa opção de alumínio, lá não está marcado alumínio nela, ela solda, mas você não consegue regular devagar. Você tem que soldar na correria, entendeu? Já na Impet 10200, como ela tem a opção sinérgica, não sinérgica, você consegue fazer tranquilamente. Você diminui a velocidade do arame, aumenta a tensão e vai soldar alumínio. Você diminui a velocidade do arame, aumenta a tensão e consegue soldar o arame sem gás de inox, tá? Então o que eu quero dizer, ó, se você vai trabalhar só com aço carbono, sinérgica só tá tranquilão. Se você pretende trabalhar com inox, pretende trabalhar, por exemplo, com o arame de alumínio, pensa numa máquina que ou tenha sinérgica e não sinérgica, ou que seja só não sinérgica. Ideal a que tem os dois, porque aí você pode trabalhar das duas maneiras, tá? Esse modo facilita pra caramba o ajuste, mas ele peca quando você tenta trabalhar com alumínio, ou ele peca quando você tenta trabalhar com o inox autoprotegido, tá? Então o que eu vou dizer, essa máquina só sem gás, maravilha, só sinérgica, não tem problema nenhum. Agora, se você tem uma máquina que ela permite gás, pensa numa máquina que tenha sinérgica e não sinérgica, você sai no lucro. Outra coisa que eu ia dizer é com relação a máquina ser bivolt ou não bivolt. Essa minha, por exemplo, é só 220 volts, até porque na minha região só existe 220, tá? Mas quem mora em região de 110, algumas marcas têm máquina que é só 110, tá? Só 220, e tem máquinas bivolt. A Torque, por exemplo, só tem bivolt e 220, ela não tem 110, nenhuma na linha dela. Só que eu descobri isso quando eu fiz um vídeo sobre extensão. Eu fiz alguns cálculos, cheguei num acordo que alguma coisa ali não estava certa. Conversei com o suporte da Torque e a minha teoria estava certa, tá? O que acontece? Se eu pegar essa máquina aqui, ó, 220 volts, eu pegar a irmã dela que é bivolt, 110, 220, tá? Em 110, aquela máquina vai estar trabalhando corretamente no limite dela, tá? Porém, em 220, como ela é feita para rodar em 110, e em 110 a corrente é muito mais alta na entrada do que em 220, os componentes internos dela são mais robustos. Então, uma máquina bivolt em 220 trabalha muito mais folgada do que uma máquina 220 em 220, tá? Então, por exemplo, se você tem 110 e 220, a bivolt é a única que vai te funcionar. Mas se você tem só 220, ainda assim a bivolt é uma melhor escolha, porque ela é mais tranquila, trabalha mais folgada quando está em 220, porque ela foi dimensionada com componentes mais potentes para trabalhar em 110. É uma coisa que ninguém diz, nem os fabricantes, tá? Eu descobri porque eu calculei e vi que a conta não batia. Conversei com o suporte técnico, eles conversaram com a engenharia e a minha teoria estava certa. As máquinas bivolt trabalham folgadona em 220, bem mais folgada que a própria máquina de 220. Beleza? Isso é uma dica. Vai comprar? Tem bivolt? Compre bivolt, mesmo que você trabalhe só em 220. Beleza? É só isso que eu queria dizer por enquanto e muito obrigado.